Já ouvimos muitas vezes esta expressão, não ouvimos? Dividir para reinar. Mas dividir para reinar não é um fim em si mesmo. Quem reina quer o controlo total e inventa maneiras de garantir esse controlo. Hoje vamos ver um rei que se julgava rei do universo e, para fazer valer esse desejo, criou uma união forçada através da adoração de uma estátua colossal em ouro. Mas o Rei verdadeiro, o Deus Altíssimo, mostrou-lhe quem é o soberano, o único Rei da Babilónia e de todo o universo. Esta nossa meditação, como já sabem, enquadra-se no panorama do Antigo Testamento, um rei, um povo e um livro que temos estado a considerar. Hoje estamos na sessão 19, já, estamos quase no fim. E já vimos muita coisa, desde a criação, passando pela era dos patriarcas, passando pelo tempo dos juízes, e depois o Reino Unido, sob Saul, David e Salomão, depois o reino dividido, quando ele se dividiu e ficou um reino no norte e um reino mais a sul, que era o reino de Judá. Depois o reino do norte foi levado cativo para a Síria, para Nínive, e ficou durante cerca de 100 anos, mais ou menos, por aí à volta, ficou apenas o reino de Judá. Mas agora, também ainda hoje ouvimos, não é? Estivemos a ouvir as leituras, que são o contexto desta meditação, que as coisas estão muito feias, estão muito más para o reino de Judá, não é? Um rei é levado cativo para o Egito, Joacás, outro é levado para a Babilónia, e depois fica outro a reinar em seu lugar, o seu tio, a quem é posto o nome de Zedequias, mas que se porta também muito mal, e vai ser rei quase 11 anos, e depois é levado cativo também, como ainda hoje vimos. E então estamos a assistir a isto, não é? Os judeus foram levados para a Babilónia em várias deportações. Várias, não é? Não só os judeus, mas também riquezas incalculáveis. Olha o cobre, não tinha peso. Eles já não conseguiam contar tanto cobre, o peso de tanto cobre. Ouro, prata, etc. No ano de 586 a.C., a cidade de Jerusalém e o templo foram destruídos. Ali ficaram apenas os pobres e os que não tinham qualquer profissão. Os exilados prosperaram lá na Babilónia e ficaram durante 70 anos, conforme a profecia de Jeremias a esse respeito. Vemos mais tarde como Ciro, rei da Pérsia, vai permitir o regresso de todos os que desejarem voltar. Hoje vamos ver um episódio muito marcante ocorrido na Babilónia neste período, quando os judeus estão lá, passaram a viver lá, foram deportados para lá e agora vivem lá. Uns vivem melhor, outros vivem pior. Mas as coisas não correram assim tão mal, no geral, não é? Então, a nossa sessão é subordinada ao título de O Único Rei da Babilónia, em Daniel 3. O contexto nós já vimos no segundo livro dos Reis, capítulos 24 e 25 em parte, e trata da estátua de ouro
a estátua de ouro. E a palavra de Deus então diz assim no capítulo 3 do profeta Daniel. Vamos ler. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Durá, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em voz alta: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda a sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é Deus, ou quem é o Deus, que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego:
e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus a quem servimos é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e seus vestidos e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o fogo estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, e falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, e os presidentes, e os capitães do rei, contemplando estes homens. E viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfémia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilónia. Uma leitura um bocadinho extensa, mas muito elucidativa, com muito drama, não é? Muito drama, isto é dramático mesmo, o que aqui se passou. E que nós podemos dividir para a nossa reflexão em 3 partes. A primeira, que são os primeiros 12 versículos, eu chamar-lhe a estátua da união forçada. A segunda parte, dos versículos 13 até 23, é o preço da fidelidade à verdade. O preço da fidelidade à verdade.
E em terceiro e último lugar, temos dos versículos 24 a 30 a vitória magnânima de Deus. A vitória magnânima de Deus. Então, avançando, vamos ver a estátua da união forçada. Esta estátua tinha uma grandeza e uma função específicas. A grandeza era não só em dimensão, mas também em custo, em valor monetário. Vê-te só, uma estátua com 60 côvados de altura. Nós não sabemos exatamente, lá na Babilónia e naquela época, porque as coisas mudavam às vezes com os tempos e também com a geografia. Mudavam. O côvado mais pequeno que se conhece hoje, daqueles tempos, era de 45 centímetros. Se é isto, se era assim, então seriam 27 metros. Seria um prédio de 9 andares. Com as placas e tal, era capaz de ir para este valor, não é? 3 vezes 9, 27 e tal, dava 3 andares. Então, dava 9 andares, queria eu dizer. Mas, se o côvado fosse maior, se fosse o côvado de 60 centímetros, então seriam 36 metros, não é? Que já era muito mais, já eram 12 andares. Pois é. E a sua largura era de 6 côvados. Portanto, que variaria então entre 2,70 metros e 3,60 metros. Portanto, fica mais ou menos por aqui, entre estes valores. Então era uma estátua colossal. Era uma estátua colossal. E aquela estátua era em ouro. Ela podia não ser em ouro maciço. Ela talvez tivesse uma estrutura interna, não sei se em madeira ou se num metal qualquer. Naquela altura já era conhecido e bastante usado o ferro. E depois revestida a ouro, não sei. O certo é que em qualquer dos casos, mesmo que fosse apenas uma película a revestir aquela estátua, era um dinheirão, era caríssima. Isto quanto à grandeza, não é? E depois quanto ao objetivo. Aquela estátua foi consagrada com grande pompa e grande aparato. Concorreu para ali muita gente. Muita gente. Veio gente de muito longe, porque os governadores das províncias tiveram que vir desde quase do Egito, porque este império ia quase até o Egito, e até aos limites da Terra Prometida, ali no monte, na península do Sinai, seria, digamos, que a zona tampão entre o Egito e a Babilónia, era ali, não é? Mas depois ia para norte, não é? Ia para sul, ia para o oriente, o limite seria depois o Império da Pérsia, que estava em formação nessa altura, estava quase no seu apogeu, e era ali, no crescente fértil, que estava este império, o Império Babilónico. Então veio gente de muitos lados. Há aqui alguns títulos que talvez não sejam propriamente deste império. A palavra, ou o título de sátrapa, não era propriamente dos babilónicos. Era mais dos persas. Os persas, sim, tinham as satrapias e tinham os sátrapas, que eram os que estavam à frente de uma satrapia, portanto, uma região, mas pode ser, é um termo emprestado e que aqui é colocado. Mostra que realmente o Império tinha organização, tinha os seus oficiais,
e que, portanto, estava muito bem organizado. Isto não era um grupo qualquer de vândalos que vinha por aí, não é? Que matava e roubava e fazia e levava tudo. E era assim. Não. Eles faziam isso tudo. Eles eram violentos. Eles eram realmente muito severos com as pessoas. Eles não tinham, pode-se dizer que não tinham coração, não é? Em sentido figurado, podemos dizê-lo, mas eram pessoas muito cultas, onde as matemáticas estavam desenvolvidíssimas mais do que em qualquer outro lado, talvez até mais que no Egito, nesta altura, e depois já começava também a despontar na Grécia, mas eles iam com bastante avanço no tempo em relação aos outros impérios todos. Então, veio ali muita gente. Então, a consagração da estátua foi numa planície perto da cidade da Babilónia, mas num sítio amplo, onde aquela gente toda pudesse estar ali e prostrar-se diante da estátua e adorar. Portanto, naquela planície de Durá. O objetivo era todos deviam adorar aquela estátua quando ouvissem a música. Estava tudo organizado ao pormenor. Tudo muito bem organizado. E aquele que não adorasse, havia um decreto, que aquele que não adorasse a estátua, na mesma hora era morto, era lançado vivo dentro do forno de fogo ardente. Vede. Então, quem não obedecesse, diz o versículo 6, acontecia-lhe isto. E o que é que acontece? Versículo 7. Eles estavam de pé, quando ouviram a música, ajoelharam-se. A grande maioria. Uma grande maioria obedeceu. Ao que consta, quando se pôde apurar, e aqueles caldeus tiveram a vigiar bem, 3 homens não obedeceram. 3 homens não obedeceram, que são aqueles que nós já conhecemos de capítulos anteriores, aliás, logo desde o início do livro de Daniel. Sadraque, Mesaque, Abednego. Estes 3 não obedeceram. Então, temos a denúncia. Temos a denúncia dos inconformados. Eles apresentaram-no como os desobedientes, os que contrariam o rei, os que não estão nem aí para obedecer ao rei. Não fazem caso de ti. Quer dizer, tu para eles não representas nada. Eles fazem o que querem, não te ligam nenhuma. Tu mandaste, mas tu para eles, tu não mandas. Estás a ver? Tu não tens autoridade perante eles. Eles estão a dizer que tu não tens autoridade sobre eles. Podes ter sobre todos os outros, mas sobre eles não tens autoridade. Ora, isto nós sabemos que desautoriza um dirigente, um rei, um imperador. Pois é. Os caldeus vieram ao rei e lembraram-lhe o decreto. Primeiro lembram-lhe o decreto. Lembras-te ao rei que tu disseste, não. Olha, há uns judeus que tu constituíste, e aqui é que está o grande problema. Há aqui uns judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilónia. Olha, eles não fazem caso de ti. Eles não servem os teus deuses, nós já andamos a ver, sabes? Não é só hoje. Eles já, desde o início, que tu os puseste lá, mas eles não adoram os teus deuses, não os servem. Não fazer nada disso, nem pensar. E a estátua agora que tu levantaste, eles ficaram de pé. Eles não se prostraram, não adoraram. Pois é. Por vezes pensamos que os ímpios são ignorantes em relação às verdades espirituais. Mas isso não é tão linear assim. Eles sabem muito bem no que queremos e quais as práticas que evitamos.
São capazes de nos espiarem e acusarem quando está em causa a nossa consciência como filhos de Deus. Tal como os amigos de Daniel, também nós somos odiados pela nossa integridade e pelo nosso sucesso profissional e social. Por isso, estão sempre de olho em nós. Na primeira oportunidade, vão entregar-nos. Vão entregar-nos ao nosso superior hierárquico, ao nosso chefe, ao encarregado, ao chefe, ao patrão, seja quem for, não é? E vão entregar-nos como quê? Como desobedientes, transgressores, inconformados e, portanto, inadaptados também. Não serve para as funções que está a desempenhar, porque ele não se adapta a isto. Ele vive outro mundo. Ele não pensa como nós. Ele não defende o que nós defendemos. E hoje em dia, deixem-me que vos diga, vou aqui fazer um parênteses. Isto hoje em dia é muito mais visível, este tipo de reação, este tipo de atitude, do que há 40 anos atrás. Hoje é que nós temos aí cuidado. É caso para dizer, a reação não desarma. É mesmo. Cuidado. Porque hoje isto está mesmo muito mau. Muito mau. Só temos de lamentar se eles tiverem mesmo razão. Se eles nos acusarem e tiverem razão, meus irmãos, aí temos que lamentar todos. E quem está a fazer isso tem que se arrepender. Tem que confessá-lo publicamente e dizer às pessoas que viram isso, que estão a ver isso na sua vida, na sua profissão, lá onde trabalham, lá onde estudam, etc. Dizer, olhem, eu tenho feito assim, ou fiz assim, mas eu estou errado. Isso nem sequer está de acordo com a fé que eu professo. Portanto, eu tenho que me arrepender perante o meu Deus, perante Deus, e pedir-vos desculpa, porque eu, afinal, estou a passar da minha fé uma ideia completamente errada. Eu estou-vos a confundir. Eu estou-vos a dar uma ideia que não é a verdadeira. É isto que realmente nós temos que lamentar e reconhecê-lo publicamente, pedir desculpa e dar bom testemunho. Mas se nos querem prejudicar por inveja, por ódio, por causa da palavra de Deus, não tenhamos medo. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não é? Como foi dito por Pedro e João em Atos 5. Pois foi. E já agora, isto também é muito atual. Faz parte da nossa vida, agora em pleno século XXI e agora, pelo menos nestes anos 20. Não haverá em nós um sentimento igual ao dos caldeus para com os imigrantes que progridem e nos ultrapassam. Podem ultrapassar lá na nossa empresa, na nossa fábrica, na nossa escola, no correio. Ei, há tanta gente aqui. Pois são estes. Estão aí aos magotes. E agora quando é que eu vou ser atendido? E eu era só para fazer esta pergunta. E agora estou aqui, ainda por cima ela tem que falar inglês com eles. Porque eles não sabem português, ela está a falar inglês agora com eles. Isto demora muito mais tempo. E depois isto é onde? É no correio, é no banco, é na peixaria, é na farmácia, é em todo lado. Mas eles estão cá porque nós precisamos deles. E que não fosse. Abraão foi imigrante na terra prometida. E a palavra de Deus está cheia de referências ao recebermos e cuidarmos do imigrante. Não diz? Muitas vezes,
para cuidarmos do imigrante, para o ajudarmos, para sermos com ele. Pois diz. Só que nós às vezes, o nosso egoísmo leva-nos a isso. Avançando, porque o nosso tempo corre e nós temos que ir para a segunda parte. O preço da fidelidade à verdade. É muito lindo nós defendermos a verdade, estarmos na verdade, sentirmos que temos a verdade. Mas é preciso pagar o preço dessa fidelidade à verdade. Começa logo pela vida que vivemos e que os outros contemplam. E depois, por aquilo que nós temos que testemunhar. Porque nós somos testemunhas de Cristo, não é? Nós somos testemunhas de Cristo. Às vezes gostamos mais daquela palavra que está em 2 Coríntios 5, que é embaixadores. Mas às vezes queremos ser embaixadores que estão lá naquele gabinete fechado do embaixador, que nem sequer estão ao balcão. Os embaixadores não estão ao balcão a atender as pessoas que vão lá e tal. Agora, olha, eu queria voltar para Portugal, vim passar férias à Tailândia, agora não tenho voo para Portugal. Pois é, quem te mandou? Pois é. E então o senhor embaixador, através lá dos funcionários, tem que arranjar maneira de os repatriar, de os trazer para cá, não é? Coitadinhos. Pronto, é assim. E gostamos dessa palavra porque o embaixador é aquela figura que a gente vê, muito importante. Mas o embaixador de Cristo não é isso. O embaixador de Cristo é uma testemunha que tem que testemunhar em tribunal, testemunhar perante o mundo, perante o tribunal do mundo, aquilo que Deus fez nas nossas vidas, aquilo que Deus pode fazer na vida delas, aquilo que Deus é, o amor de Cristo, o que Ele foi capaz de fazer, que ninguém era capaz de fazer, mesmo que isso tivesse algum valor salvífico, as pessoas não iam abrir mão do seu filho, do seu único filho. Não iam. Até que isso pudesse ter algum valor para a salvação de alguém, muito dificilmente alguém abria mão. Ir agora ao meu filho morrer para salvar aquele. Ou ainda por cima ele é tão fraco. Só faz asneiras. E o meu filho vai morrer por ele. E nós temos de ser testemunhas desta realidade, de que Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos testemunhas. Então, isto é o preço que temos que pagar, dar testemunho e defender a fé. Versículos 13 a 18 falam-nos disso. Eles foram mandados chamar, com ira e furor, não é? É chamado ao gabinete do diretor. Ei, o que é que lá vem? E ele está vermelho de cólera. O que é que ele me vai dizer? Não é? Pode acontecer com qualquer um de nós. Mas mais do que a fúria ali do rei, é ele pressioná-los. É eles serem objeto de pressão e ameaça. Pressionados. É verdade que fazes isto de propósito? É de propósito que vós estáis a fazer isto? De não servir os meus deuses, nem adorar a estátua que eu mandei fazer, que eu levantei? É de propósito. Olha, agora a música vai tocar, aqueles instrumentos todos vão tocar e vocês, é bom que façais aquilo que está no decreto que eu assinei. Vocês vão se prostrar. Se não, e desafia-os ainda, não é? Blasfema ali, na presença deles, como a espicaçá-los ainda. E qual é o Deus que vai impedir, que vai livrar-vos das minhas mãos? Qual é? É aquele Deus lá em Jerusalém, que os meus soldados destruíram a cidade toda e os palácios e o próprio templo? É o templo do vosso Deus. É esse Deus que me vai... Era um desafio enorme. Então, a pressão.
Mas o testemunho tem que ser, assim, uma resposta firme e corajosa. Uma provocação deste tipo só pode ter como resposta firmeza e coragem. Versículos 16 a 18 mostram isso. E eles responderam ao rei que não serviam os seus deuses, nem adoravam a estátua. Se Deus os livrasse, livrava. Eles servem o verdadeiro Deus e Ele pode livrá-los não só do fogo daquele forno, mas até da mão do rei, Deus pode livrá-los. Mas mesmo que isso não aconteça, mesmo que a vontade de Deus seja que eles morram queimados, mesmo assim eles não vão adorar a estátua, nem servir os deuses dele. Isso aqui ainda o enfurece mais, porque mesmo que Deus não responda a salvá-los, eles estão dispostos a ir até ao fim e morrer. Isto é fé. Quer dizer que nós não temos apenas o testemunho através de palavras ou de evitar fazer coisas que os outros fazem, mas mais do que isso, a prova da fé na fornalha, não é? Da provação. Neste caso era fornalha autêntica, era fogo real. Aqui era mesmo isso. E como o inimigo não admite ser contrariado, aliás, estava ali em causa a autoridade do rei, então o castigo pretende ser exemplar e dissuasor, para que ninguém faça o mesmo. Porque se virem que aqueles homens desobedeceram, não adoraram a estátua, que tinha por objetivo unificar aqueles povos todos debaixo da mesma coroa, não é? Do mesmo trono, e todos pensarem de uma mesma maneira, porque cada um podia ter a sua religião, mas depois havia uma religião unificada. Aquilo que era a vontade, a crença, a fé do rei. O rei queria naquilo, e uma maneira de mostrar união, de mostrar que tudo estava bem naquele império, é que todos adoraram a estátua que ele tinha mandado fazer. Isto era um sinal de obediência, era um sinal de concordância. Todos estavam muito contentes com a maneira como Nabucodonosor dirigia os negócios daquele império. Estavam todos maravilhados, só tinham graças para lhe dar, então adorariam tudo o que ele quisesse e mais alguma coisa, fariam a sua vontade. Pois é. Então, o castigo tinha que ser exemplar e dissuasor para não haver mais casos daqueles. E o forno foi aquecido 7 vezes mais, isto é, este 7 vezes mais é muitíssimo, muitíssimo. Até o forno não poder mais, aquilo não podia ser mais aquecido, não havia meio de o aquecer mais. E de tal maneira, assim foi, aqueles judeus foram amarrados, foram atados e foram lançados no forno, e o rei estava impaciente, queria vê-los lá a arder, e então insistia para que aquilo acontecesse o mais rapidamente possível, e os algozes foram mortos pela chama. Vede, os homens que os estavam a segurar foram mortos pela labareda, pela chama. E eles não. Começou logo aí. Os judeus caíram atados no forno de fogo ardente. Afirmar a nossa fé é uma questão de honra. Por vezes pode ser difícil, mas não o fazer é negar o Mestre. Testemunhar da fé em Jesus numa mera discussão teológica é muito fácil. Mas se houver pressões e ameaças, como houve aqui neste caso, as coisas complicam-se. Muito mais difícil será se for declarado um castigo, uma punição. Olha, nos dias de hoje, por exemplo, não ser promovido, ver o outro
passar, não é? À nossa frente. Ou ser mesmo despedido por causa da nossa fé. É aí que muitos vacilam, porque não estão dispostos a pagar o preço. O preço é este. A fidelidade à verdade tem um preço. E é realmente isto, é ir até ao fim. É não só com palavras, mas também com ações, provar que estamos dispostos a ir até ao fim. A ir até ao fim. Os amigos de Daniel estavam dispostos a perder tudo. E nós? Que temos a perder? A Bíblia mostra que só temos a ganhar. Olha o que diz Pedro, na primeira carta. A prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Vede? É isto. Terceira parte, a partir do versículo 24. A vitória magnânima de Deus. Deus tem vitória, que começa com o reconhecimento do verdadeiro Deus, do verdadeiro Rei, o único Rei, o único que reina verdadeiramente, não só a Babilónia, não só a Grécia, não só a Roma, mas todo o universo. É o Deus do universo, é o Rei do universo, não é? O reconhecimento do verdadeiro Deus, do verdadeiro Rei. O milagre, aquele autêntico milagre, deixa Nabucodonosor espantado. E leva-o a identificar o anjo do Senhor. Vede no versículo 25 que ele vê não 3, mas 4 pessoas. Ele vê 4 homens e diz, e o quarto é semelhante ao filho dos deuses, diz ele no versículo 25. Mas depois, mais à frente, no 28, ele diz que Deus enviou o seu anjo a livrar os seus servos. Diz ele no 28. Então o rei vê aquele milagre, vê que o fogo não teve poder sobre os servos de Deus, vê que há uma quarta pessoa, o anjo do Senhor, lá no forno, a passear com eles, livremente, sem ataduras, sem nada, os 4 a passearem no fogo. E ele reconhece que eles são servos do Deus Altíssimo. Não é um Deus que está desligado de tudo e de todos, não. É um Deus que está desligado daqueles idólatras todos que adoraram a estátua e do próprio rei, mas que está ligado a Sadraque, Mesaque e Abednego. É o Deus deles. Eles são servos do Deus Altíssimo. Eles são servos do Deus Altíssimo. E todos os oficiais viram que o fogo não os tinha molestado. Nem a roupa cheirava a queimado, ou fogo, ou fumo. A nada, não é? Estava tudo intacto. O seu cabelo estava intacto. A sua roupa estava intacta. A capa não desbotou, não mudou de cor por causa do fogo. Nada. Estava tudo como para lá entrou. É um milagre. É um milagre. Mais ninguém podia fazer isto. Não há na terra ninguém que possa resistir ao fogo. Eles puderam porque Deus atuou. O verdadeiro Deus, aquele que realmente tem todo o poder. Isto leva o reconhecimento de Deus, leva ao temor, ao louvor e ao temor. Louvor e temor ao Deus Altíssimo. Versículos 28 a 30. Nabucodonosor bendiz o Senhor que livrou os seus servos. Versículo 28. E vai mais longe.
Embora nós saibamos que a fé não pode ser decretada, nem por homens, nem Deus decreta, nem Deus obriga ninguém, muito menos os homens podem obrigar, mas Ele não obrigou ninguém a crer no Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, mas disse que quem dissesse blasfémia contra Deus, que ia sofrer as consequências, ia ser despedaçado e a sua casa era transformada num monte de ruínas, um monte de entulho. Era como ficava a casa dessa pessoa. Era assim. Ele decreta contra quem blasfemar de Deus. Versículo 29. E depois recompensa Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilónia. Quer dizer que aqueles caldeus que vieram denunciar estes três amigos, invejosos dos cargos que eles ocupavam lá na província da Babilónia, porque eram eles que estavam à frente de todos aqueles negócios, os negócios da província, eram eles que tomavam decisões, muitas decisões, aquelas que não passavam diretamente pelo rei, eram eles que decidiam para o bom funcionamento da província. E eles queriam derrotá-los, queriam tirá-los daquele lugar para ocupar eles, muito provavelmente, esses postos, essas profissões, essas funções. E o que viram foi que os poderes e os privilégios foram aumentados, porque ele recompensou Sadraque, Mesaque e Abdenego, porque os engrandeceu. Se eles já eram grandes, engrandecê-los é dar-lhe ainda mais. Não é deixá-los ficar na mesma. Vede como é que aqueles caldeus não ficaram depois de tudo isto, não é? Mas perderam. Porque quando se está do lado contrário ao de Deus, quando se está do outro lado, perde-se sempre. Perde-se sempre. Pode parecer que não. Até no princípio pode parecer que é melhor estar do lado, daquele lado, o lado errado, não é? É o lado errado, mas as pessoas pensam que aquele é que é o lado bom, o vantajoso, o lado vantajoso. Mas o lado vantajoso pode parecer que o é no início, mas depois o que vai acontecer é que ele revela-se o lado ruinoso da questão. Para concluirmos, os homens usam muitos métodos para dominarem a seu bel prazer os seus súbditos, empregados ou eleitores. Também para influenciarem os eleitores. Os filhos de Deus, plenamente conscientes disso, só devem obedecer àquilo que não colidir com a sua fé. Nem tudo aquilo que eles dizem é para nós fazermos, se somos filhos de Deus. Nós obedecemos, como diz a palavra de Deus, de modo a dar-lhe testemunho de que somos bons cidadãos, que somos cumpridores da lei, mas isto é, enquanto a lei não colide com a fé. Quando ela colide com a palavra de Deus e me mandar fazer alguma coisa que é pecado, que vai contra a vontade de Deus, aí parou. Acabou. Já não há mais obediência a essa lei. São leis iníquas. Pronto. Então só devemos obedecer naquilo que não colidir com a nossa fé. Hoje há formas subtis de manipulação que enganam muitas pessoas sinceras. Nem tudo o que parece é. Defender algumas coisas que os crentes também defendem, não chega. Não chega. Está bem? Ele também é contra o aborto. Ele também é contra o casamento tal, ou o casamento X, ou o casamento Y. Ele assim, ele assado. Pronto, tem um certo número de coisas que ele defende, que eu também defendo. Mas ele também come e também bebe, e eu também como e também bebo. Há muito mais coisas que unem as pessoas do que aquelas que as desunem. Um assassino, um ladrão também come, também bebe.
também gosta do quentinho, como eu, não é? Do conforto. Quem é que não gosta? Então íamos com toda a gente, não é? Não é assim. Defender coisas que os crentes defendem não chega. Há aí muitos líderes mundiais que são autênticas figuras do anticristo e não de Cristo. E têm enganado pelo mundo inteiro muitos chamados crentes. Muitos chamados crentes. Portanto, a minha posição, à luz da palavra de Deus, é esta. Continuando. Temos de analisar todas as implicações e decidir com base na palavra de Deus. Somos chamados a testemunhar da verdade em todas as ocasiões. O testemunho não é apenas verbal ou a não participação em certos eventos. O fugir às coisas. O crente não é uma pessoa que anda a fugir. Não anda a fugir. Não vai a determinado lado, nem faz determinada coisa e faz questão que toda a gente saiba, tanto crentes como descrentes, porque é que ele não faz aquilo. Ou porque é que não foi. Porque é que naquela terça-feira não foi ali a Estarreja, nem foi acolá ao VAR, nem foi a outro lado qualquer. Porque é que não foi? As pessoas sabem porque é que não foi. Não anda a fugir. Uma fé escondida, isso não leva a lado nenhum. Não faz, mas também ninguém sabe se faz, se não faz e porque é que não faz. Não. Somos chamados a testemunhar da verdade, não só verbalmente, mas também e participação de certos eventos, mas a testemunha deve estar disposta a assumir tudo o que diz e tudo o que faz. Disposta a assumir até às últimas consequências. A prova da nossa fé é imprescindível para que o mundo veja a diferença. E o mundo não vai lá só com o que eu digo, vai lá também com aquilo que vê. Ele é capaz de assumir aquilo que diz, aquilo que faz. Quando assumimos a fé na totalidade, o Senhor vai manifestar o seu poder em glória, como o Deus Altíssimo, o único e soberano Rei. Ele será glorificado e nós seremos participantes dessa glória. Foi o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles foram participantes da glória que ali foi dada a Deus. Eles ficaram realmente muito felizes naquele dia. Muito felizes. E não foi só por não terem morrido queimados. Foi por verem que realmente Deus é reconhecido e engrandecido, adorado. Amigo, qual é a tua situação no meio de tudo isto? De que lado estás? Já és uma testemunha do poder de Deus na tua vida? Ele enviou o seu Filho para buscar e salvar o que se havia perdido. Já reconheceste que precisas da sua salvação? Já te entregaste a Ele e ao seu amor? Faz isso e serás salvo. Então não temerás nada do que poderá vir à tua vida. Deus é o único Rei, o único Senhor. Ele honra todos os que o honram. Não é? Não foi o que eles fizeram, aqueles 3 amigos. Honraram Deus e Ele honrou-os. A Deus toda a glória pela sua imensa graça. Então...